Sejam todos muito bem-vindos à nossa sala de aula de ensino remoto emergencial para esse nosso semestre 2020.1. A todos vocês que vão ser meus alunos, eu queria explicar a escolha que eu fiz. Eu fiz uma escolha nas minhas disciplinas por fazer pouquíssimos encontros síncronos, alguns só para manter alguma comunicação por vídeo entre nós, para que eu possa ver vocês um pouco, para que a gente possa conversar um pouco de uma forma um pouco mais direta e rápida. Mas na maioria dos casos, eu vou gravar pequenos vídeos, como esse de hoje, explicando assuntos rápidos e objetivos. Vocês vão consumir esses vídeos, assim como vão consumir outros tipos de vídeos, inclusive que vocês mesmos vão criar. E nós vamos fazer interações por meio de fóruns, por meio de perguntas, por meio de chats, por meio de outras ferramentas. Então, para manter essa nossa conectividade, eu vou preferir que a gente tenha muita conexão por meios assíncronos. E aí eu vou explicar um pouco mais de como isso vai funcionar. Mas passemos para os nossos slides. Esses slides vão estar disponíveis para vocês todos, para que vocês possam acompanhar essa nossa disciplina. E assim como outras coisas vão estar disponíveis, eu vou explicando à medida que a gente for caminhando. Então, primeiro, uma descrição geral da disciplina. Vou deixar para vocês lerem um pouco sobre os objetivos. Vocês já sabem, entender as civilizações e seus diversos aspectos. Inclusive a mitologia é um dos aspectos essenciais que a gente pode conectar com outros aspectos da civilização, fazendo com que eles tenham interconexões e relações. A mitologia gerando cultura, a cultura gerando mitologia, a geografia gerando mitologia. Uma explicação que a gente fez no início da disciplina, mas que eu estou revisando agora para quem chegou agora, ou para nós todos que esquecemos depois desse tempo todo de início. Além de estudar as civilizações reais, ver como elas se interconectam, ou seja, entender como é construída essa teia de interrelações entre uma civilização e outra, e a partir disso, com um exercício, criar uma civilização a partir das bases das civilizações reais. A gente bem sabe que nada se cria assim do nada. Sempre existe base, sempre existe alguém que você estudou para escrever algo. A ciência ela sempre cria em cima de outras coisas que já foram escritas. Então, o nosso objetivo é, como um grande exercício, criar uma civilização real, uma civilização fictícia, desculpem, apontando de quais bases reais essa civilização herdou cada uma de suas características e depois interconectá-las de uma forma crível para criar um mundo fictício. Então, essas são as bases. Como é que a gente vai dividir a nossa disciplina agora? A gente vai precisar de uma nova forma. A gente vai dividir ela em 5 módulos e cada módulo desses vai ter 3 blocos. Então, quais são esses 3 blocos que vai ter em cada um desses módulos? A gente vai ter um primeiro bloco de conteúdos, em que eu vou disponibilizar para vocês algum vídeo como esse, ou uma aula ao vivo, que vai ficar gravada depois para aqueles que não puderem conectar ao vivo, poder acompanhar o que foi colocado. Ou então vão ser vídeos que eu vou disponibilizar, ou textos, ou pedaços de livros, ou talvez seja uma mescla dessas coisas, que vão contar como nosso conteúdo para aquele módulo em específico. Depois de disponibilizado esses conteúdos que vocês tiverem estudado, consumido, eles dependendo de qual seja a forma que eles tenham, a gente vai fazer alguma forma de interação. Então, essa forma de interação ela pode ser fóruns, podem ser quizzes em cima do conteúdo que foi tratado, para que ele seja para responder algumas perguntas para fixar esse conhecimento. Podem ser um texto que vai ser gerado em cima disso, pode ter diversas formas, inclusive uma mescla delas. Inclusive um chat, por exemplo, para a gente conversar, ou um fórum para que a gente possa se comunicar, até mesmo uma pergunta que eu posso fazer para vocês me responderem e a gente se comunicar um pouco. Vai ter toda essa fase de interação e, por último, uma avaliação.
Isso não quer dizer que na interação ou na própria escolha do conteúdo, vocês vão ver que vão ter módulos mais para frente que vocês mesmos é que vão sugerir conteúdos, sugerir vídeos sobre um certo assunto que vocês tenham triado e que tenham escolhido como um bom conteúdo para aquele assunto. Isso não quer dizer que em todos, tanto na geração de conteúdo quanto na interação, não tenha nota. Esses elementos eles podem e terão notas muitas vezes, mas a nota ela vai se concentrar nesse bloco de avaliação, que é quando vai ser entregue algum tipo de material. Então sempre a cada um desses módulos vai ter alguma entrega para ser feita e essa entrega vai estar nessa parte de avaliação. Aí você me pergunta, tá bom, mas que módulos? Esses 5. Então a gente vai ter um módulo de introdução, que é onde a gente está entrando hoje, que o foco dele é a revisão dos conteúdos e que a gente vai explicar como é que vai funcionar as disciplinas, as notas, as presenças, os grupos, tudo mais, que eu vou já entrar um pouco mais nisso. A gente vai ter um segundo módulo, que é de estudar uma civilização real, que o foco dele é entender a civilização e mitologia, que vai ser estudada sobre diversos aspectos. Eu vou apresentar os aspectos delas depois, quando a gente entrar nesse módulo, para não precisar apresentar muita coisa agora, tudo ao mesmo tempo. E para entender a civilização como um todo, entendê-la em diversos aspectos, como isso se relaciona e interrelaciona com a mitologia. E para no terceiro módulo, desse módulo de interconexões, de conectar as civilizações, a gente saber como é que essas civilizações se conectam, que tipos de elementos elas têm que facilitam ou dificultam essa conexão, se esse elemento é um elemento geográfico, se é porque ela era uma civilização isolada, se é porque ela era uma civilização xenofóbica, o que é que acontecia com a civilização para que ela tenha ou não relações com outras civilizações da mesma época dela e de épocas posteriores e anteriores, ou seja, de onde ela tirou suas tradições e para onde ela legou suas tradições. E aí o quarto e o quinto módulos serão como esses dois, o módulo 2 e o 3, só que para civilizações fictícias. Uma civilização que a gente vai criar. Então o módulo 4 vai ser criar uma civilização a partir dessas bases reais. E a partir de uma base de alguma civilização fictícia que vocês já conheçam e que vão utilizar como base. E no módulo 5, a interconexão entre as civilizações, e aí, além de ver as interconexões, criar uma linha do tempo para esse mundo e gerar no fim um livro. Digo um livro, entre aspas, no sentido de que vai ser um objetivo que a gente gerar o que seria como se fosse um livro de um RPG, por exemplo. Para que a gente tenha um produto final bem acabado, bonito e tudo mais. E tanto nesse módulo 3 como no módulo 5, a gente vai estar trabalhando todo mundo junto, né? A turma inteira como se fosse um grande grupo. E aí eu falei aqui, ó, coloquei aqui, a descrição completa está no plano, nesse arquivo, plano de aulas que vai ter na nossa turma na nossa pasta no Drive. E aí o que é que tem nesse arquivo? Essa tabela, que vai parecer agora muito complexa, cheia de linhas. Vocês vão ver que ela está dividida. Vocês estão vendo o meu mouse, eu acredito. Ela está dividida aqui nos 5 módulos, estão vendo? A introdução, estudando a civilização real, conectando as civilizações, criando um povo e criando um mundo, e o último de fechamento, que eu não contei como um módulo. Assim como essa parte prévia, que foi do que já foi feito antes do isolamento, eu também não contei como um módulo porque contei aqui só para contar as frequências. Vocês vão ver que cada um desses módulos, ele vai ter aqui os seus 3 blocos, ó, conteúdo, interação, avaliação, conteúdo, interação, avaliação. Todos eles vão seguir esse mesmo formato, para que a gente não se perca, para que a gente tenha sempre esse modelo em mente. Tudo bem? E aí cada um deles vai ter datas. Então, alguns deles vão ter uma data só, porque vai ser, por exemplo, nesse caso aqui, esse vídeo que eu estou disponibilizando no dia 20, para que vocês tenham acesso, então ele vai estar disponibilizado a partir desse dia. Mas alguns outros vão ter datas iniciais e finais. Por exemplo, a interação desse módulo, ela vai se dar através de um fórum. Esse fórum ele vai vir na forma de uma pergunta lá dentro
do nosso Classroom, que é o modelo que a gente vai utilizar, o nosso principal sistema que a gente vai utilizar vai ser o Classroom. Então, eu vou colocar lá essa perguntinha e vocês vão me responder e vão poder responder uns aos outros. Com o quê? Com sugestões e dúvidas sobre o que foi colocado. Sobre o que foi colocado nesse vídeo, né? Sobre toda essa explicação que eu estou fazendo, todas as dúvidas que foram geradas a partir daqui. E aí, por fim, estão vendo aqui ó, que tem mais uma data para avaliação, que vai ser um plano que eu vou já explicar. Eu só queria mostrar para vocês como vocês vão entender e ler essa tabela. Cada uma delas vai ter um escopo, tá aqui, e nesse caso é individual, as 3 tarefas são individuais. Vai ter uma frequência, vocês vão ver aqui ó, que tanto para o conteúdo quanto para a interação vai ter duas frequências, 2 presenças colocadas nisso. Como vai ser mensurado se alguma resposta me foi dada e se alguma interação aconteceu. Nisso que eu chamei de fórum aqui. E aqui, para essa atividade, uma frequência, mas olha só, notas. Vai ter 2 pontos de nota que vão ser em relação a essa interação e 2 pontos de nota para avaliação. Vocês estão vendo que aqui no final tem um somatório e o somatório dá 100, que é a nota 10, né? Então, a partir do primeiro dia, você já vai construindo essa nota e vocês já vão saber o quanto de nota você pode ter ganho ou quanto você perdeu a cada momento da disciplina. Basta olhar para essa tabela. Da mesma forma, a frequência. Todo mundo vai ter aqui essas 12 frequências iniciais. A gente vai partir disso. E aí, partindo disso, a gente vai ter todas as outras frequências para serem dadas em cada uma dessas atividades. Via de regra, a frequência ela vai ser obtida totalmente quando você cumprir a atividade. Então, se eu fui lá no fórum, fiz minha resposta, eu tenho minha frequência. Se eu mandei o plano para a disciplina, eu tenho minha frequência. Se eu mandei uma atividade, eu tenho a minha frequência, via de regra. Se isso for mudar, vai estar descrito na nossa descrição. Sempre vai ter uma descrição como essa, que vocês estão vendo aqui agora, do meu lado, para o outro lado. E como essa descrição vai ter uma apresentaçãozinha desses slides que também vai estar disponível para vocês o tempo todo, que vocês vão poder acompanhar para entender detalhes. Então, passando por esses detalhes, tudo que eu falei está aqui, vocês vão ver. Ó, as ferramentas que a gente vai utilizar vão ser o Cigar, obviamente, porque é a nossa ferramenta base, onde eu vou colocar no final do semestre as notas de vocês, as presenças, e vai ter um link do Classroom. Todo o resto, meu povo, vai ser feito num Classroom. A gente vai ter quem nunca usou, bem, já pode ir experimentando alguma coisa, você pode inclusive criar uma disciplina, ver como é que ela funciona, mas é exatamente por isso que a gente vai ter 7 dias para esse primeiro módulo, e esse primeiro módulo vai ser só aquilo que vocês viram. Só fazer uma pergunta e assistir esse vídeo, tirar suas dúvidas e um plano de aula que eu vou já explicar. Por que vão ser 7 dias só para fazer isso, com esses nossos prazos apertados? Para a gente se acostumar com a ferramenta. Pode ser que muitos de vocês nunca tenham usado o Classroom, mas vocês vão ver que, assim como as coisas da Google, ele é bem feito, bonitinho e muito fácil de usar. E por que eu escolhi o Classroom e não o Solar ou não qualquer outro? Vocês provavelmente vão estar em muitas outras disciplinas usando o Solar. Eu achei que o Classroom tinha muitas capacidades que a gente poderia usar, todas juntas num canto só, e boas o suficiente para o que a gente precisa. Então, eu optei por usar só ele. A gente vai fazer nossas aulas ao vivo no Meet, quando a gente vai fazer, e elas já vão ficar gravadas. Enquanto a gente vai tendo essas aulas, é uma possibilidade dessas apresentações do Google de fazer perguntas. Então, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas durante a aula, para já ser um momento de interação. E elas depois vão ficar gravadas nessa pasta. O Classroom já vai criar uma pasta para a gente no Drive, onde vai ficar todo o material. Então, as nossas atividades vão todas ser lá. Eu vou responder as atividades todas para vocês por lá. Vou dar as notas todas por lá e ele gera uma tabela para mim com todas as notas para vocês. Ele vai mostrar as notas que vocês tiveram em cada uma dessas atividades. Mas olhando aquela nossa tabelinha, vocês já vão saber se vocês tiveram nota máxima, nota mínima em cada uma delas. Mas o Classroom também vai dizer isso para vocês. Inclusive, nele tem opções de colocar
respostas automáticas, como a gente vai usar no Forms, por exemplo, que a gente poderia usar de qualquer canto. Mas como tudo que eu vou usar está dentro do Google, vai ficar tudo linkado. A única coisa que o Classroom não faz são as presenças, mas que também eu não encontrei nenhum outro que fizesse satisfatoriamente do jeito que eu queria. Então essas presenças, elas vão estar sendo contabilizadas naquela mesma tabela que eu mostrei para vocês, vai ter uma outra aba de presenças, com uma tabela com o nome de vocês com a matrícula, e aí as presenças, cada uma das atividades vai ser uma tabela enorme, e cada uma das presenças que vocês ganharem em cada uma dessas, já somando automaticamente para vocês saberem quantas presenças vocês já têm no semestre. Tudo bem? Só um costume de perguntar tudo bem, vocês não podem me responder. Essas são as notas e as presenças. Os trabalhos vão ser individual ou em grupos? Vocês já viram naquela tabela, e eu vou voltar para ela para vocês terem uma noção, que muitos. Está aqui o escopo, e aqui está dizendo individual, 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 grupo. Individual, individual, turma inteira, grupo, individual. Isso vai estar muito mesclado. Se as atividades vão ser individuais ou se elas vão ser em grupo. Quando elas forem individuais, obviamente a nota é individual. Quando elas forem em grupo, obviamente a nota é em grupo. Então, quando esse grupo vai ser formado no segundo módulo, nem no iniciozinho do segundo módulo, vocês já podem ir pensando que grupo que vocês querem montar, um grupo de 3 pessoas. Esses grupos, vocês já podem ir pensando como vocês vão montá-los. Mas, no início, a gente vai fazer atividades mais individuais e aí depois elas vão mesclar com atividades em grupo e vão mesclar com atividades da turma toda. Que aí vai ter uma nota para a turma toda. Então, se tiver pessoas da turma ou grupos que foram assinalados com certas atividades que não fizerem, isso vai impactar na turma toda porque vai impactar no objetivo final. A não ser que alguma outra pessoa assuma e faça aqueles trabalhos. Essa é a nossa divisão. Como eu falei antes, qualquer dúvidas que vocês tiverem, a gente vai ter uma pergunta aberta que vocês vão poder me mandar e eu vou responder para vocês todas essas perguntas à medida que elas forem chegando. A gente vai ter alguns dias para fazer isso. Detalhes sobre o módulo 1, esse módulo de introdução. É todos que eu vou detalhar hoje. Eu não vou detalhar nosso primeiro encontro todos os módulos, como eu costumo fazer em sala de aula, por exemplo, passar a disciplina como um todo. Vocês vão ter essa tabela à disposição para poder olhar como é que vai ser a disciplina como um todo, ter uma ideia de onde é que vai ter mais trabalho, onde é que vai ter menos. Vocês vão poder medir isso pela quantidade de frequência e a quantidade de notas e o tempo que vai ter para fazer aquelas atividades, do quão trabalhosas eu espero que elas sejam. Não espero que eu desejo que elas sejam muito trabalhosas. Eu espero no sentido de que eu calculei que elas seriam muito mais trabalhosas do que outras atividades. Pode ser que eu esteja enganado, no fim das contas. Mas, nesse nosso primeiro módulo, a gente vai ter esse primeiro momento de interação de conteúdo, desculpem, explicando a disciplina. E aí depois uma interação com sugestões e dúvidas. E aí vocês podem mandar dúvidas, podem mandar sugestões. Depois que você mandar a sua primeira dúvida que eu responder, você pode responder as das outras pessoas, ou então acrescentar outras ou acrescentar sugestões. Fiquem à vontade para fazer sugestões sobre o formato que esse vídeo foi feito. Por exemplo, se vocês acharam que foi interessante, não foi interessante, que seria menos tempo, mais tempo, que deveria abordar outras coisas, ou como o resto da disciplina está montada, se vocês acham que seria mais interessante abordar de certa forma ou de outra forma, fiquem à vontade para mandar isso, para fazer sugestões nesse sentido. E se vocês, inclusive, acharem que é pouco para escrever, me manda essa sugestão também. Se você achar, por exemplo, eu preferia responder com um áudio, é uma possibilidade. É uma possibilidade da gente fazer, mesmo nessa nossa interação rápida. Se vocês acham, por exemplo, que seria interessante ter um grupo do Telegram, é uma possibilidade também, a gente pode criar para ter uma interação mais rápida. Eu quero que vocês me deem esse feedback, por favor, de como é que vocês acham que deveria ser, ou alguma coisa que algum outro professor que vocês estejam tendo adotou como uma estratégia que vocês acharam que foi legal, me falem, porque essa é a nossa abordagem inicial.
para a disciplina. Obviamente, esse primeiro módulo eu não vou mudar, vai ficar exatamente como está, mas os outros a gente pode adaptar para a forma como vocês se sentirem mais à vontade, dentro das possibilidades da disciplina e dentro das possibilidades que a gente tem. Mas eu aguardo muito e conto muito com esse feedback de vocês. Para todos esses momentos de conteúdo, a gente vai ter um momento desse feedback para que vocês possam me falar como vocês estão sentindo isso. Não deixem de dizer se estiverem com dificuldade, se estiverem com problemas, a gente vê formas alternativas de se fazer as coisas. Nada disso é fechado e escrito em pedra. Tudo bem? De novo, tudo bem. Depois vocês me respondem se está tudo bem. E a parte de avaliação, esse plano de disciplina. O que é isso? O que é que isso tem a ver com a nossa disciplina, com o nosso conteúdo especificamente? Nada. Não tem nada a ver com o nosso conteúdo. Esse aqui é o fato. Mas ele é super importante. Se vocês não têm o costume de fazer, pode ser que alguns de vocês tenham esse costume, de fazer um controle de tempo quando você começa o semestre, anotar a quantidade de disciplinas que tem, quando é que você está pretendendo estudar. Isso para um ensino remoto é essencial. Essencial. Então, eu não sei se outros professores vão adotar isso, mas todas as disciplinas que eu já fiz que foram com ensino à distância, ensino remoto, de qualquer que seja o tipo, emergencial como esse nosso, meio, meio nas coxas, assim, ou de qualquer outra forma, bem planejado, mal planejado, sempre tem no início essa atividade que eu acho que é muito interessante, que é você pegar uma tabelinha, colocar lá os seus horários do dia, nas horas, e dizer assim, em tal horário eu vou pegar tal coisa. Ou então, nessa manhã eu vou estudar para tal disciplina, nessa tarde eu vou estudar para tal. Esse horário eu vou deixar reservado para tal coisa. Isso aqui é o horário do meu trabalho, do meu estágio, que eu não posso tirar. Esse horário aqui eu vou estar estudando para minha bolsa, eu vou estar trabalhando na bolsa, não sei o que, não sei o que. Um mínimo de planejamento é estritamente necessário, meu povo. Por mais que você diga assim, vou colocar qualquer coisa e não vai me servir para muita coisa mesmo. A atividade vai estar feita. Eu não vou ter como dizer que não está feita. Mas quem vai estar presente são vocês. Esse aqui é o fato. Todas as vezes que eu fiz isso para me organizar ou para assistir uma aula, para assistir uma disciplina, ou para ministrar as aulas, eu estou fazendo isso para mim agora, nesse momento. Me foi muito útil. Sempre me foi muito útil. Então, esses momentos, esses pequenos momentos de planejamento, às vezes eles podem até nos tomar muito tempo, de você ir refazendo isso semanalmente, mas vocês vão ver como isso é útil. De você ter, por exemplo, mais um dos motivos pelos quais eu estou usando o Google. Todas as atividades que eu passar, elas vão virar uma agenda. E vocês podem anexar essa agenda no Google Agenda de vocês, se o que é que vocês usam. Se não usam, deveriam usar. Porque aí ele vai avisar, você pode colocar avisos para ele avisar antes quando, que atividades tem. Obviamente que se vocês estivessem fazendo todas as disciplinas no Classroom, ele iria ter uma lista de todas as atividades que vocês têm que cumprir, que seria outra coisa muito legal que ele poderia fazer. Mas, em não tendo, vocês podem ir alimentando essa própria agenda de vocês com todas as atividades, e na hora que você abrir sua agenda da semana, você vai saber exatamente tudo que você tem que fazer naquela semana, em todas as disciplinas, se vocês fizerem isso. Então, eu nem queria fazer nesse negócio dessa tabela aqui, essa tabela que você me deu aqui. Eu vou dar um modelo para vocês, vai ter um modelo lá na resposta dessa atividade, mas eu nem queria usar esse modelo, eu queria usar direto no meu Google Agenda. Faz esse modelo, adapta para o Google Agenda. A gente nunca perde quando você faz um rascunho no papel, se quiser. Mas programa isso, planeja os tempos. Tenta imaginar quanto tempo você vai gastar em cada coisa. Se é realmente o mesmo tempo que o professor planejou, ou se não é esse mesmo tempo, se vai ser mais tempo, se vai ser menos tempo. Isso vai ajudar muito. Vocês vão ver que 2 meses fazendo isso semanalmente, você passa a acertar todos os tempos. Você não erra mais nada. E isso vai ser muito útil para a vida inteira. Então se esforcem de fazer isso. É nesse sentido, não é no sentido só dessa disciplina, é de todas as disciplinas. Tudo bem? Mais um tudo bem, né? É bom que eu tô vendo minhas gafas. Por fim, já que não temos mais slides, eu fico à disposição de vocês para poder tirar essas dúvidas. Mandem lá por essas dúvidas, porque as outras pessoas, outros alunos, seus colegas, vão poder ver isso que vocês estão
falando, vão poder inclusive tirar uma dúvida própria, às vezes a própria dúvida já foi respondida em algum outro canto, ou às vezes lendo as dúvidas das outras pessoas, você pensa em uma coisa que não tinha pensado ainda. Então vamos concentrar no as dúvidas e essas interações nesses aplicativos, nessas situações, nessas dinâmicas que eu estou propondo, porque elas têm um motivo para existir. Agora, sempre pode ser direto por e-mail. Ah, eu tenho tô com um problema mais pessoal, quero mandar um e-mail direto. Manda um e-mail direto. Eu estou fazendo todo um esforço para ver eles o mais rápido possível, mas eu prometo para vocês que no máximo no dia seguinte eu respondo. Se eu não responder no mesmo dia, no dia seguinte eu vou conseguir responder vocês. E se programem. Vocês vão ver que os tempos em um ensino remoto, assim, a gente vai ter muito baseado naqueles tempos, naqueles pequenos espaços de tempo. Às vezes eles vão ser curtos, às vezes vão ser longos. Quando eles vão ser longos é porque tem muito trabalho para fazer ali. Ele precisa sendo feito cadenciadamente. Obviamente que a gente vai ter alguns checkpoints ali pelo meio do caminho, que eu vou ajudar vocês com isso, colocando alguns checkpoints. Mas se programem, não percam essas datas. Essas datas elas não podem ser flexibilizadas, porque senão se vocês forem ver lá naquela tabela, uma flexibilização de uma data no início, um dia, ele vai se propagar na disciplina inteira. A gente não vai poder ficar flexibilizando essas datas. Então, por isso que eu estou deixando essa primeira semana tão livre, para vocês se acostumarem, pensarem nas disciplinas, fazerem esse plano, refletirem sobre como é que vai ser, já começarem a pensar num grupo, o que é que vai querer de grupo. Aqueles que já estavam fazendo a disciplina e estão continuando, já sabem mais ou menos quais vão ser as civilizações que a gente vai poder escolher, já pode ir conversando com o grupo. A gente vai fazer uma nova escolha, né? Assim, eu vou dar preferências para os, se forem ter os mesmos grupos, as mesmas civilizações, vão ter preferência, obviamente, os que já estavam formados. Mas a gente vai poder reformar esses grupos, mudar de povos. Inclusive, eu vou fazer algumas sugestões um pouquinho mais específicas na questão dos grupos, mas vocês já podem ir pensando sobre esse assunto. E à medida que a gente for iniciando novos módulos, sempre vai ter um momento como esse, ou com um vídeo gravado, ou com alguma coisa ao vivo, para que a gente se comunique um pouco, para que eu explique para vocês como é que vai ser. Então, vamos tranquilamente. A gente não precisa de mais ansiedade do que o momento já nos gera. A gente não precisa sair mais do centro do que o momento já nos tira. Muito pelo contrário, a gente tem que ir galgando aos poucos. Aos pouquinhos, à medida que a gente vai trabalhando, à medida que a gente vai colocando os pés no chão, aos poucos, a gente vai voltando a tomar pé da vida e isso vai ajudar muito. Inclusive vai ajudar muita gente, tenho certeza. Então, aguardo vocês. Tchau, tchau.